trouxe pra vocês o resumão da primeira temporada da série Sangue e Água. Puleng não se sente bem, pois o relacionamento dos pais está em crise e ela também sente que seus pais amam mais sua irmã Pumi, que desapareceu quando era um bebê, do que ela e seu irmão Sia. É então que ela decide ir em uma festa com sua amiga Zama, para esfriar a cabeça. A Zama foi convidada pelo Chris, com quem ela tem se envolvido. Lá, a Puleng conhece o Wade, que fala da semelhança entre ela e Fikili, a aniversariante da noite. Com isso, a Puleng fica intrigada, já que Fikili faz aniversário no mesmo dia que sua irmã desaparecida e também tem a mesma idade. Logo, as coisas pioram quando uma reportagem aponta Julius, pai de Puleng, como suspeito por tráfico de bebês, relacionado ao escândalo da agência de adoção Ponto da Graça. Eles acreditam que ele vendeu a própria filha antes dela nascer. Puleng não acredita nisso e se envolve em uma briga na escola que gera problemas com a direção. Além disso, ela conversa com Julius, que nega as acusações e alega que estavam investigando outro sequestro que fez o caso de Pumi voltar. Acharam o nome dele em alguns documentos e os jornais publicaram a matéria. É então que Puleng começa a pensar sobre a possibilidade de Fikili ser sua irmã e que isso poderia ajudar o seu pai. Ela precisa conseguir fazer um teste de DNA e para isso precisa se aproximar de Fikili. Mas antes que consiga agir, ela se lembra de sua audiência disciplinar no colégio, onde é suspensa. Para piorar, na saída do colégio, seu pai é levado pela polícia e isso abala muito a Puleng. É então que ela decide se mudar para o colégio Parkhurst, onde poderá ficar perto de Fikili. Para não ser relacionada ao escândalo de sua família, ela resolve não usar o seu sobrenome Kumalo, e sim o sobrenome de solteiro de sua mãe. Lá ela conhece o Andy, que começou a Sociedade das Revistas, e também descobre que Fikili está concorrendo a presidente estudantil. Então Puleng entra na Sociedade das Revistas para conseguir se aproximar de Fikili e se disponibiliza para entrevistá-la, já que o Andy tem um conflito com a Fikili. Com a entrevista, ela se aproxima de Fikili, que a convida para uma festa na casa de seu amigo KB. A Puleng vai na festa e fura um encontro com o Wade. Lá ela descobre que KB e Fikili são amigos de infância e já chegaram a namorar. Ela também se aproxima de KB. No dia seguinte, o Wade vê as fotos da festa e descobre que a Puleng mentiu que estava escrevendo o artigo para não se encontrar com ele, então ele fica chateado. Já a Puleng entrega o artigo para o Andy e diz que vai pensar sobre continuar na Sociedade das Revistas, mas a Wendy não gosta nada de ver que a Fikili conseguiu conquistar até a Puleng e altera o artigo de forma que desfavoreça a Fikili como presidente estudantil. Com isso, ela vai poder beneficiar sua melhor amiga, Tahira, que também está concorrendo à presidência. Enquanto isso, a Puleng descobre que Fikili está se envolvendo com Chad, seu treinador de natação, e decide invadir os arquivos da escola para pegar a certidão de nascimento de Fikili. Já Wade percebe a alteração no artigo e tenta avisar a Puleng, mas encontra ela invadindo os arquivos da escola. Mesmo assim, ele acoberta ela para sua mãe, que é a diretora do colégio. É então que o artigo é publicado e Fikili e seu grupo viram as costas para Puleng. Apenas o KB continua se aproximando dela. Com isso, a Puleng vai falar com Wade, que a pressiona a revelar o motivo de ter pego a certidão de nascimento de Fikili. Assim, a Puleng conta a verdade para ele, que passa a ajudá-la na sua investigação. Além disso, a Puleng conta para Tahira o que o Andy fez, e ela não fica nada feliz com a atitude de Andy porque não quer vencer dessa forma, mas a Wendy não se retrata e a Tahira vence as eleições. Logo, os Kumalo recebem a notícia de que podem ter encontrado a filha deles e se submetem a um teste de DNA. Além disso, eles estão com problemas financeiros e pegam um empréstimo para os estudos de Puleng, mas não demore, o resultado do teste dá negativo, fazendo com que Tadeka, mãe de Puleng, decida que precisam seguir em frente. Enquanto isso, Puleng tenta voltar a falar com Zama. Elas sempre foram melhores amigas, mas a Zama ficou com raiva por ela ter mudado de escola. A Zama a evita, mas quando descobre que podem ter achado a irmã de Puleng, ela a procura e elas fazem as pazes. Já Fikili está mal por ter perdido as eleições e com medo de perder sua bolsa de estudo. É então que seu amigo Chris conta que
Puleng pode estar prejudicando ela de propósito. Ele revela que em um dos encontros com Zama, ela contou o verdadeiro sobrenome de Puleng e ela tem mentido esse tempo todo. Ele descobre o vídeo da prisão de Julius e planeja uma vingança com Fikile. Assim, ele divulga o vídeo usando o computador de Wendy. No dia seguinte, Puleng vai para a escola e descobre sobre o vazamento do vídeo, que diz que ela é uma mentirosa e que o pai dela é um criminoso. Ela procura a diretora e denuncia Wendy pela publicação do vídeo, que fica suspensa como editora da revista e sujeita à investigação. Mas não demora e a Zama procura Puleng. Ela está chateada por a Puleng saber que o Chris também ficava com o Mark e não ter contado nada para ela. Mas as duas conversam e a Zama revela que contou o verdadeiro sobrenome de Puleng para o Chris. Assim, a Puleng questiona o Chris e descobre do envolvimento dele e de Fikile na publicação do vídeo. Ela vai atrás de Fikile e as duas brigam. Isso faz a Puleng desistir de prosseguir com a investigação e o Wade vai sozinho atrás de Brenda, responsável por assinar a certidão de nascimento de Fikile. A Brenda está presa por falsificação, mas não se lembra se a certidão de Fikile foi falsificada. Enquanto isso, a Puleng está com raiva da Fikile, então ela manda um áudio para a Wendy revelando que a Fikile tem um caso com o treinador Chad. Além disso, o KB também fica chateado por seus amigos terem espalhado o vídeo de Puleng, então ele vai até a casa dela e os dois se beijam. Ele pede para que ela dê uma nova chance a Fikile e revela que a senhora Bailey, mãe da Fikile, não podia ter filhos até finalmente tê-la. Essa informação faz a Puleng retomar as investigações, mas ela não sabe que o Wade também foi visitá-la e viu os dois se beijando. Logo, a Wendy faz a denúncia do caso de Fikile e Chad para a diretora, que exige ver a testemunha. Só que a Fikile pede desculpas para a Puleng e as duas fazem as pazes. Então a Puleng não quer ir testemunhar contra a Fikile, só que ela se vê sem opção. Além disso, a diretora questiona o Chad, que nega o caso, e ela também comunica os pais de Fikile, que também nega tudo. Isso abala a Fikile, que aproveita um passeio para encontrar com o Chad, só que ele termina com ela e revela que a sua esposa Riley está grávida. Ele também revela que acredita que a Puleng viu os dois juntos e que foi ela que fez a denúncia. Então a Fikile fica com raiva da Puleng novamente. Após isso, a Fikile volta para casa e revela para os seus pais do caso que ela teve com o Chad. Assim, o Chad se vê obrigado a contar para Riley o que aconteceu e também a pedir demissão do colégio. Mas a Riley vai até o colégio e expõe a Fikile, que passa a ser vítima de ofensa de outros alunos. A Riley também expulsa o Chad de casa. Já a Puleng volta a pedir ajuda de Wade, que desabafa que gosta dela e se incomoda por ela estar com o KB. Então ele irá ajudar, mas depois ele prefere se afastar dela. Ele investiga e descobre que o Sr. Matla, pai do KB, era advogado dos principais envolvidos do caso da agência de adoção Ponto da Graça. Essa agência foi culpada por servir de faixa criminosa relacionada a tráfico de pessoas, e isso gerou a sua liquidação. Ele percebe que o Matla é a chave para tudo. Além disso, ele segue o conselho da Puleng e começa a se aproximar de Tahira, que parece gostar dele. Enquanto isso, a Puleng aceita o convite de KB e vai em um jantar na casa dele, mas a família de Fikile também está lá e a noite não acaba bem. A Puleng decide ir embora e a Fikile vai falar com o KB. Ela está mal pelos ataques que vem sofrendo e os dois se beijam. No dia seguinte, o Wade conta suas descobertas para a Puleng, mas ela não quer prosseguir com a investigação para não magoar o KB. Ela e o KB estão cada vez mais envolvidos. Logo, os dois revelam que se amam e dormem juntos, mas quando ela volta para casa, ela percebe que foi invadida e levaram o seu laptop e também o kit de DNA que ela comprou. Enquanto isso, Wendy não aceita o fato de ter sido suspensa da revista e a Fikile não ter sofrido nenhuma punição por seu caso com o Chad. Então ela resolve expor para os jornais a identidade de Fikile, só que mesmo assim a Fikile não quer mudar de colégio. E a Nuabissa, mãe de Fikile, culpa a Puleng por tudo que está acontecendo. Já a Puleng resolve contar para o Wade da invasão na sua casa e que ela acredita que tem um carro a seguindo. Esse carro tem um emblema.
É então que ele descobre que esse emblema tem relação com o Matla e a Puleng tem certeza que ele acobertou a adoção de Fikile e que ela realmente é a sua irmã. Enquanto isso, o Chris procura Zama. Ele quer retomar o relacionamento deles, mas incluir o Mark nessa relação também. É então que os dois conversam sobre a Puleng e a Zama revela que ela tem uma fixação pela Fikile desde que conheceu ela na festa. Assim, ele decide ir falar com a Fikile sobre essa fixação, pois ela está sofrendo muito pelo Chad não responder às suas mensagens e também por ela ter perdido a sua bolsa depois de todo o escândalo. Com isso, a Fikile fica nervosa e decide marcar um encontro com a Puleng na escola. Já a Puleng vai ver o julgamento de seu pai, mas ela fica muito abalada quando escuta que ele registrou sua irmã Pume na agência Ponto da Graça e que antes disso ele não queria que a gravidez fosse levada adiante. Ela então abandona o julgamento e recebe a mensagem de Fikile, então ela vai até o encontro na escola. As duas se encontram e Fikile quer saber o real motivo de Puleng ser obcecada por ela e ter mudado para lá. Ela empurra a Puleng e vê o caderno dela com várias anotações. Assim, a Puleng se vê obrigada a revelar que acredita que Fikile é, na verdade, a sua irmã Pume. E se esse resumão te ajudou, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade que sai por aqui e ative as notificações. Então é isso, galera. Tchauzinho!